Salve nação corintiana! Vamos para mais um vídeo de notícias do Corinthians. Antes deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, aqui temos informações quentinhas para você todos os dias. E se não pagar? Entenda as possíveis punições a Corinthians e Jô após condenação da FIFA. Timão será impedido de contratar, enquanto atacante não poderá jogar partidas oficiais se a indenização ao Nagoya Grampus, do Japão, não foi quitada em 45 dias. A condenação da FIFA e da Corte Arbitral do Esporte, CAS, prevê severas punições ao Corinthians e ao atacante Jô caso eles não paguem a indenização de 2,6 milhões de dólares, cerca de 13,3 milhões de reais na cotação atual, ao Nagoya Grampus, do Japão. Após o clube asiático informar a conta para depósito do valor, Jô e Corinthians terão 45 dias para realizar a quitação do débito. Se isso não ocorrer, o atacante ficará proibido de disputar jogos oficiais por até 6 meses, e o Timão será impedido de registrar atletas por 3 janelas de transferências consecutivas. Nesse período, é possível que haja uma negociação com o Nagoya Grampus para reduzir ou parcelar o montante a ser pago. Embora a condenação tenha ocorrido num processo movido pelo clube japonês contra Jô, o Corinthians é obrigado a ser solidário na ação, uma vez que contratou o atacante logo após ele deixar o Nagoya. É como se o Timão fosse o fiador desse pagamento. Procurado para comentar o caso por meio de assessoria de imprensa, o Corinthians informou que analisa os próximos passos para chegar a uma resolução. Em entrevista ao GE na última segunda-feira, o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, afirmou: era uma ação contra o atleta, não contra o Corinthians. O clube era solidário na ação porque contratou o atleta. Ele foi mandado embora por justa causa por um clube, e aí depois o outro que contrata é acionado. No meu ponto de vista, o Corinthians não tem, absolutamente, nada a ver com isso. Vamos ver se vai existir condenação, qual vai ser o valor, então depende muito dela para falar quem vai assumir o quê. Mas acredito que não vai acontecer, porque não tem o menor cabimento. Nem o Jô, que foi mandado embora por justa causa, e nem o Corinthians completou. Aos 35 anos, Jô está livre no mercado desde a semana passada, quando rescindiu o contrato de forma amigável com o Corinthians. A princípio, o atleta pretende seguir atuando e não cogita se aposentar. Tal caso vem se arrastando há mais de um ano. A primeira condenação ocorreu em novembro de 2020, e o recurso ao CAS foi apresentado em 2021. O atacante voltou para o Timão em junho de 2020, após 2 temporadas no Japão. Jô, porém, tinha vínculo com o Nagoya Grampus até o fim de 2021, e, meses antes de se transferir ao Corinthians, se desentendeu com os japoneses. O clube alega ter havido abandono de emprego, e por isso, não só suspendeu os pagamentos a ele a partir de abril, como também entrou com uma ação na FIFA pedindo uma indenização referente ao valor restante do contrato até dezembro. O desentendimento de Jô com o Nagoya Grampus começou em fevereiro de 2020, quando o jogador machucou o joelho esquerdo. O treinador do Nagoya entendeu que o Jô tinha que ficar no Japão, mesmo com o clube fora para a pré-temporada. Só que os fisioterapeutas e médicos viajaram com o time, estavam fora do país. O Jô entendeu que não iria se recuperar bem, precisava de uma fisioterapia que fizesse efeito e veio ao Brasil se tratar no Flamengo. Ele custeou a viagem para ter um tratamento melhor, explicou Breno Tanuri, em entrevista ao GE, ainda em 2020. Semanas depois, Jô voltou ao Japão com Cláudia, esposa dele, mas não foi relacionado para as 2 primeiras partidas da temporada. Na sequência, o campeonato local foi suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus. O Nagoya Grampus havia liberado os atletas para ficarem em casa, mas não para deixarem o Japão. Assim, semanas depois, Jô foi avisado pelo clube de que seu salário estava suspenso. Segundo o advogado de Jô, o atacante respondeu essa notificação e explicou o motivo da volta ao Brasil. As alegações, porém, não foram suficientes para convencer os asiáticos. Ele tinha que receber entre o final de abril e o começo de maio um bônus de $1 milhão, previsto em contrato. O que acontece é que, quando ele fala para o tradutor, numa quinta-noite, que voltaria ao Japão na segunda-feira, os diretores mandam uma notificação para o Jô no dia 2 de maio falando que o contrato estava rescindido. Se ele volta para o Japão, o Nagoya teria que pagar os salários e essas luvas de $1 milhão, revela Tanuri. Ele deixou os filhos no Brasil com os avós. Só que começou um zum de que os estrangeiros não poderiam sair do Japão. Quando falaram que seria fechada a fronteira, o Jô disse: eu preciso voltar. Isso foi em abril. Então, eles voltaram ao Rio de Janeiro, conta o advogado. Quer transformar seu conhecimento sobre o futebol em prêmios em dinheiro a cada rodada do Brasileirão? Acesse o Cartola Express. O advogado de Jô concorda que o atacante poderia ser punido pela volta ao Brasil, mas alega que não havia justificativa para o rompimento de contrato. Breno Tanuri diz que o atleta não perdeu treinamentos e nem havia motivo para tanta pressa, visto que o campeonato local só seria retomado no mês seguinte. Após deixar o Nagoya, Jô assinou contrato de 3 anos e meio com o Corinthians. Por isso, a FIFA entende que o clube tem de ser solidário e bancar a indenização. Deixe seu comentário dando sua opinião sobre essa notícia.